Amados, quero aqui abordar a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, ou melhor, uma das epístolas de Paulo que escreveu aos Efésios. E nós, meditando na palavra de Deus, podemos observar que o indivíduo é de uma importância tão grande que nós, às vezes, acabamos por ignorar, por acreditar que entre as multidões lá está a maior verdade, está a nossa segurança, etc. Nós vemos na palavra do Senhor Jesus que cada pessoa, você, eu, desde o irmãozinho mais desconsiderado entre a sociedade, até o mais considerado também entre a sociedade. Nós vemos que a importância individual que a Bíblia enfoca sobre cada pessoa é de uma riqueza tão imensa que toca profundamente, porque a palavra de Deus fala que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo. Ali, quando Deus estava fazendo o mundo, havia já projetado a nossa salvação em Cristo Jesus. E esta importância, às vezes, acabamos por deixar de lado, não olhar, por, às vezes, falta de tempo, ou muitos por preguiça de ler a palavra do Senhor. Mas vamos dar um exemplo. Quando você tem algo importante, sendo uma joia em ouro ou em pedras preciosas, ou que seja em dinheiro, você faz algo para que aquilo esteja em segurança. Por exemplo, uma aliança importante, você coloca ela como um penhor, vai até um banco e penhora, deixa ela lá para resgatá-la futuramente, ou deixá-la lá para não perder o seu valor e também não ser roubado, para segurança. E você, lendo da palavra do Senhor no livro de Efésios, nós vemos que Deus enviou um penhor, o Espírito Santo, para estar trabalhando dentro de mim e dentro de você. E esse Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis ou inexplicáveis, para nos convencer do mundo, convencer a nos filiarmos à palavra de Deus, a observarmos mais, a buscarmos mais. Porque este mundo aqui que nós estamos vivendo é um mundo corrupto, corruptível, que vai se deteriorar. Ele não vai permanecer para sempre. Ele vai se acabar. Ainda que a gente quer que ele melhore, Elegemos aí bancadas evangélicas em todas as instâncias, municipal, estadual, federal. No entanto, as leis que foram aprovadas, as leis positivadas, favoreceu a igreja? Favoreceu você? Favoreceu nós? Não, e nem vai favorecer. Nós podemos eleger quem for e também construir o que quisermos neste mundo. O que fizermos simplesmente vai ser corrompido. Como as águas do Jordão, que era sombra daquilo que iria acontecer. No entanto, o pecado hoje, a situação em que vivemos, é bem mais avassaladora. As lamas, as sujeiras, tantas coisas, que a astúcia que nos cerca dia a dia, as tentações. Nós vivemos, às vezes, em situações
que nem percebemos. Estamos fazendo ali nossas obrigações, estamos acreditando que está indo para melhor, estamos acreditando que vamos conquistar um sonho, estamos acreditando que vamos realizar grandes projetos, estamos acreditando e acreditando e acreditando e acreditando. No entanto, tudo aquilo que fizermos neste mundo vai ser deteriorado, exceto aquilo que nós fizermos concernente à palavra de Deus, conforme a palavra nos requer. Não a palavra em si, porque eu posso muito bem pegar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e escolher alguns versículos fora do contexto ali e colocá-los como âncora, né? Como norma da minha igreja, colocá-lo como regra, doutrina, e assim fazer de você um subalterno. Eu posso colocar você no chinelo se eu quiser. Isso eu sei muito bem, porque me converti aos 18 anos de idade. A época era para mim estar indo para o mundão, indo para as farras. Eu era músico, que eu aprendi na área profissional, leio partituras. E lá eu tinha de tudo: mulheres, hotéis, as melhores comidas, amigos, né? Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu não vim para o lado evangélico como muitos estão vindo hoje para ganhar, porque eu já tinha. Eu, aos 18 anos de idade, fui convidado para tocar no carnaval em um clube da minha cidade. Para você ter ideia, era $500 por noite, fora as regalias. E eu mal tinha feito 18 anos. Então eu deixei tudo isso. Aí o pastor na época me disse: você tem que abandonar o mundo para você aceitar Jesus. Você aceitou Jesus, agora para você se batizar você tem que deixar tudo isso. E eu tinha acabado de ganhar também uma bolsa de estudo lá em Campos do Jordão, onde se encontram os melhores músicos, onde do mundo inteiro vem músicos, ou aprendizes e turistas também. E ali eu ganhei uma bolsa aqui no estado de São Paulo, no interior da minha cidade, para poder estudar. Então eu abandonei tudo para me apegar ao Evangelho. Porque eu li o Evangelho, a Bíblia, por 3 vezes, mais uma vez falando para você. E eu não li assim por influência de A ou de B. Eu vou ler o versículo tal, capítulo tal, livro tal, né? Número tal. Não, eu peguei a Bíblia para ler. Comecei a orar, buscar o Senhor e fui batizado com o Espírito Santo. Creio nas promessas, creio nos dons. Deus me deu dons de cura. E nunca desisti da palavra de Deus. Nunca usei a palavra de Deus para me exaltar ou para conquistar alguma coisa. O que o Senhor tem me dado até hoje é a fé, a graça para poder prosseguir nessa jornada. Efésio ali fala sobre o penhor, coisas muito, muito elevantes. É uma coisa sobrenatural o penhor do Espírito Santo. É uma riqueza que está acima de todo o universo, está acima de toda a riqueza que você possa enxergar ou calcular. Não existe riqueza maior. Penhor do Espírito Santo na minha vida, na tua vida. Não se esqueça disso. Este penhor foi conquistado ali no Calvário, quando Jesus disse ali: está tudo consumado.
fiquia tudo consumado. Segundo a lei, ou a palavra, o dicionário consumado, significa que está concluído. Ponto. Concluiu-se a obra-prima. Ponto. Concluiu-se aquilo que Deus mais almejava fazer na terra. Ponto. Tá? Não tem para ninguém. E ali, quando Jesus concluiu aquela obra, ou a obra, ele ao terceiro dia foi ressuscitado e enviou para nós o penhor do Espírito Santo. E este Espírito, ele mostra para nós o que é certo e o que é errado, onde devemos pisar, onde não devemos pisar, o que devemos fazer e o que não devemos. E quando erramos, ele nos fala. Ele não fica nos acusando e condenando e fazendo pressões psicológicas. Não. O Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos estimula, ele nos fortalece. Muita gente, você às vezes, parou de tomar a Santa Ceia por mera besteira, por qualquer coisa, deixou de tomar a Santa Ceia. Bom, se você considerou-se um pecador relevante, que o seu pecado te proíbe, né, a tomar a ceia do Senhor, tá? A Bíblia diz que o primeiro passo é você confessar. Confessa a quem? Se quiser confessar a mim, ao irmão, né? Procure uma pessoa que não seja tagarela, que não vai te defamar e te pisotear. Procure uma pessoa, e às vezes até pessoas que às vezes a gente acha que não vai defamar e vai usar aquilo depois como carapuça em cima do púlpito. Isso também é perigoso. Mas procure um irmão, um amigo que você confia, irmão mesmo, fala, ó, fiz isso, tal, e quero me arrepender. Faz uma oração por mim. Esta fé já é o suficiente. Eu me arrependo, né, desse meu ato e não vou fazer mais. Amém. Então, esta é a atitude da igreja. Você vê o poder tão grande da pessoa individual. Esta mensagem é do individual. Você, né, como indivíduo, e eu como indivíduo. O Espírito Santo, né, como o penhor de mim, como penhor de você. O sangue de Jesus como purificador de você, como purificador de mim. A fé como removedora de montanhas de problemas, montanha de tantas coisas, ela remove isso dentro de nós. Então, a partir do momento em que aceitamos a palavra de Deus, cremos e, se no entanto, erramos, reconciliamos, jamais deixe de participar da Santa Ceia. Porque a ceia do Senhor, ela não foi deixada para condenar, para jogar ninguém ao inferno. Ao contrário, a ceia do Senhor foi deixada para nos fortalecer na fé. Porque aquele que não participa, não tem parte. Você não ter parte com o reino de Deus, você não ter parte com o penhor, você não ter parte com a riqueza, você interpretar a Bíblia de forma, às vezes, com versículos isolados, sem o contexto, isso são erros gravíssimos, porque muitos considerados espirituais e às vezes iletrados, iletrados segundo a Bíblia, não iletrado segundo o homem, não. Eu digo iletrado biblicamente, porque não lê a Bíblia, aprendeu ali saltitar dos versículos, fez-se regras para uma doutrina da sua igreja, que cada um tem a sua doutrina, um tem a doutrina do véu, outro tem a doutrina que não pode jogar bola, outro tem a doutrina que não podia usar boné. Na minha época, quando me converti, não podia ser músico de orquestra sinfônica do Estado. Então eu deixei.
Isso é lei, segundo o sacerdote atual, tive que obedecer e, de certa forma perdi muitas coisas, mas não posso reclamar, porque o que eu conquistei segundo a fé foi muito mais relevante. Então fizeram-se doutrinas, leis humanas, que mais confunde do que leva você ao entendimento da palavra. Se eu quiser, como eu disse, se eu quiser fazer uma doutrina saltitada da palavra de Deus, eu faço. E daí eu coloco você no chinelo. Saio por aí, faço alguns anúncios, alugo um salão. É fácil de alugar um salão hoje em dia. E pego a Bíblia e tenho o dom de cura, só começar a orar e curar as pessoas, pronto, resolvido o problema. As pessoas começam a ficar com medo, eu tenho que dar o dízimo para ele, porque ele é superior a mim, é homem de Deus, está fazendo a obra de Deus. E se eu não tiver colocando esse dízimo, essa oferta, conforme é para ser usado? Porque na verdade o dízimo e a oferta está lá em Deuteronômio, lá que eles nunca leem. Não, não. E também jamais você vai ouvir esse pessoal ler, não. Jamais você vai ouvir, porque vai minguar lá a sua pecúnia, porque eles não estão muito preocupados em anunciar o evangelho, não, estão preocupados, né, assim, é uma balança meio desequilibrada, estão mais preocupados com aquilo que fazem deles heróis, senhores e grandes homens, empresários, na mídias, etc. A preocupação da palavra de Deus é pelo contrário, que ide e anunciai a toda criatura. Eu posso fazer um templo e trazer as pessoas. Se gostou bem, se não gostou, amém, como diz o outro. Mas não é por aí. O ide é diferente. A Bíblia fala também para mim não condenar aquele, né? Porque existia lá, na época de Jesus, uns discípulos, um pessoalzinho lá que pregava a palavra, aí os apóstolos, opa, vamos proibir ele, mestre? Esse camarada aí, ele tá com o pessoal aí influenciando e não nos segue. Aí Jesus disse assim, ó, deixa ele, se ele não é contra nós, é por nós. Então são obras de, às vezes, que são permitidos, né? Com permissão. Existe a permissão, né, para um servo fazer alguma coisa, você permite uma pessoa entrar na sua casa, fazer limpeza, tal. Isso chama-se permissão. Existe também outra coisa que é muito diferente da permissão, que é o que é puro, o que é perfeito, o que é justo, né? O que é justo? Quando você tem, na justiça, você é considerado filho do seu pai, por exemplo, filho da sua mãe. Isto é justo, isto é lei, né? E isto é fato. Você, quando o seu pai e sua mãe falecer, você é herdeiro. Viu a diferença da permissão para herdeiro, para filho? Então, há muita diferença. E nós vamos agora deixar para você uma linda música para a sua meditação, que você seja fiel cada vez mais com o Senhor Jesus e divulgue esta obra, porque esta obra está no meu coração desde quando eu me converti, não tinha esta mídia como hoje, e hoje a gente está presente no YouTube, também no Facebook. Acompanhe-nos e participe, dê a sua compartilhação para que esta obra continue.